As ninfas Nape. As Nape eram um tipo específico de ninfas associadas aos vales montanhosos, desfiladeiros e bosques profundos localizados no interior das montanhas. Em essência, elas eram as divindades menores dos vales e bosques isolados e tranquilos. Diferentemente de outras ninfas, como as náiades dos rios ou as oréiades das próprias montanhas, as Napier personificavam os vales protegidos e encantados que se escondiam entre os picos e colinas. Eram lugares de paz, beleza selvagem e, por vezes, de mistério. Elas eram geralmente retratadas como criaturas tímidas, reservadas e gentis, enquanto suas parentes, as dríades e as ramadríades, estavam ligadas a árvores individuais e as oréiades percorriam os cumes. As Nape eram os espíritos da solidão serena e da beleza secreta desses vales. Como a maioria das ninfas da natureza selvagem, as Nape faziam parte do cortejo da deusa Ártemis. Elas acompanhavam a deusa da caça em suas jornadas pelas florestas e montanhas, participando de danças, caçadas e festividades em clareiras escondidas. Na arte e na literatura, elas eram representadas como jovens donzelas de grande beleza, frequentemente dançando e colhendo flores ou simplesmente repousando em seu habitat natural. Podiam ser representadas seminuas ou com roupas leves, apropriadas para a vida na floresta. As Nape na mitologia e literatura. As Nape não são protagonistas de grandes mitos épicos como os deuses do Olimpo. Sua presença é mais sutil, servindo para povoar e dar vida à paisagem dos relatos mitológicos. O poeta romano Ovídio, em suas Metamorfoses, menciona as Nape em contextos que enfatizam a tranquilidade e o deslumbre da natureza. Ele descreve a deusa Prosérpina, ou Perséfone para os gregos, colhendo flores em um vale onde as Nape teciam suas danças, justamente antes de seu rapto por Plutão, Hades. Esse cenário idílico e inocente realça o contraste com o evento trágico que se segue. Em outra passagem, ele as descreve com os cabelos soltos ao vento, dançando em clareiras, pintando um quadro vívido de um mundo natural cheio de vida e graça divina. Em suma, as Nape eram as ninfas dos vales e bosques montanhosos. Elas personificavam a beleza serena, secreta e um tanto solitária dessas paisagens. Menos conhecidas que outras ninfas, sua importância reside em complementar o panteão de espíritos naturais que os gregos antigos acreditavam habitar cada canto do mundo, tornando a natureza não apenas um cenário, mas um reino vivo e divino. O cortejo de Ártemis e Dionísio. As Nape eram frequentemente invocadas e celebradas indiretamente através do culto a deuses maiores com quem estavam associadas, principalmente Ártemis, a deusa da natureza selvagem, e Dionísio, o deus do vinho e da fertilidade. Durante as festas dionísiacas ou em procissões em honra de Ártemis, que ocorriam em ambientes naturais, a presença e a bênção de todas as ninfas da região, incluindo as Nape, eram invocadas como parte do séquito divino. A arte como forma de veneração. A representação das Nape na pintura de vasos, em relevos escultóricos e na poesia era, em si, uma forma de homenagem. Ao retratá-las como belas e graciosas, os artistas estavam reconhecendo e celebrando seu poder e lugar no mundo. Embora não possamos falar de um culto às Nape no sentido institucional da palavra, os gregos antigos mantinham uma relação de veneração profunda e respeitosa para com elas.
Era uma religiosidade que nascia do contato direto com a natureza, onde cada vale sombrio e cada bosque tranquilo podia abrigar uma divindade que merecia um momento de atenção e um pequeno presente para manter a harmonia entre a humanidade e o mundo natural. As Napier tinham nome? Sim, em teoria, as Napier tinham nomes individuais, assim como todas as ninfas. No entanto, ao contrário de outros grupos de ninfas, como as Náiades ou as Oceânides, praticamente nenhum nome específico de uma Napier sobreviveu na literatura ou nos mitos que chegaram até nós. A razão para isso está na própria natureza delas. Mas por que não conhecemos seus nomes? As Napier eram espíritos hiperlocais. O nome de uma Napier específica só teria importância e seria conhecido pelas pessoas que viviam perto daquele vale em particular. Esses nomes não se espalhavam por toda a Grécia e, portanto, raramente eram registrados pela poesia épica ou pela tragédia, que focavam em histórias de relevância panhelênica. Na literatura, as Napier são quase sempre mencionadas como um grupo coletivo ou um coro de ninfas que embelezam a paisagem. Os poetas as invocavam para colorir a descrição de um local, não para contar a história de uma indivídua. Nome-a a quase exceção. Existe uma figura que podemos associar de forma mais próxima às Napier, embora sua classificação não seja 100% clara? Nômia. Quem era Nômia? Nômia era uma ninfa específica frequentemente associada a pastores e à vida pastoral nas montanhas. O nome Nômia em si está ligado a nomos, ou seja, estatutos e normas. O mito mais conhecido sobre ela envolve Dáfnis, um famoso pastor e poeta lendário. Nômia se apaixonou por Dáfnis e fez com que ele lhe prometesse fidelidade. Dáfnis era um belo pastor, filho do deus Hermes, ou em algumas versões, de um mortal, que cativou muitas ninfas e mulheres com sua beleza e suas canções bucólicas. Nômia, uma ninfa por quem Dáfnis se apaixonou e a quem jurou fidelidade eterna. Eles prometeram permanecer fiéis um ao outro, e Nômia determinaria o castigo caso o voto fosse quebrado. Dáfnis manteve sua promessa por um tempo, resistindo a várias tentações. No entanto, em uma ocasião, a filha de um rei siciliano, ou outra ninfa, dependendo da versão, o embebedou e o seduziu. Ao descobrir a traição, a furiosa Nômia cumpriu sua ameaça e o cegou, ou em algumas versões, o transformou em pedra ou o abandonou, levando-o à morte. Este é um mito trágico típico do poder das ninfas quando desprezadas. Devido à sua forte ligação com os pastos de montanha e vales, Nômia é frequentemente identificada como uma Napier, ou, no mínimo, uma Oréade, ninfa das montanhas. Ela é o exemplo mais próximo que temos de uma Napier com um nome e uma história pessoal. Outras ninfas de vales e a confusão de categorias. É importante notar que as categorias de ninfas eram fluídas. Uma ninfa de um vale, uma Napier, poderia facilmente ser também a ninfa de uma fonte naquele mesmo vale, uma Náiade. Portanto, alguns nomes que conhecemos podem estar nessa intersecção. Corícia. Corícia era uma ninfa da gruta no Monte Parnasso. O lugar é típico de uma Napier, mas como a gruta era famosa por uma fonte, ela também era um tipo de náiade. Seu nome está ligado ao seu local específico. Em essência, o anonimato das Napier não é uma falha, mas uma característica da sua identidade. Elas eram as divindades dos lugares secretos e sem nome, cuja beleza coletiva era mais importante do que a identidade individual nos grandes relatos míticos. Sua fama não era pelo nome, mas pela serena beleza do vale que habitavam. E assim, nos silêncios entre os picos das montanhas, onde o tempo escorre devagar como o orvalho na teia de aranha, elas permanecem.
Não esculpimos templos em sua honra, não cantamos hinos com seus nomes, pois seus nomes são o sussurro do vento no vale, o aroma da terra molhada após a chuva, o tremor da luz na folhagem. Elas são as Napier, as guardas dos umbrais secretos, as fiandeiras da paz verdejante. Se um dia você caminhar por um lugar assim, onde a sombra é fresca e o ar um bálsamo, onde o mundo parece conter a respiração, pare, escute. Ofereça apenas um instante do seu tempo, um pensamento de gratidão, uma flor colhida com respeito, pois naquele instante, no canto de seu olho, você poderá ver uma forma dançando entre os troncos e entenderá que a verdadeira magia não grita, ela habita serena e eterna no coração verde do mundo.